Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência Entrevista. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão que propõe soluções para um desafio ambiental recorrente nas áreas rurais: o descarte inadequado de resíduos da suinocultura. O estudo investe no uso de biodigestores para transformar dejetos em energia renovável e fertilizante natural, reduzindo impactos ambientais e sociais. Para falar sobre esse trabalho, recebemos Railda Silva Gomes, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia da UFMA. Seja muito bem-vinda, Railda. Obrigada. Railda, para começar, qual o principal problema que sua pesquisa busca enfrentar no contexto da zona rural? Então, a nossa pesquisa, ela busca justamente, fazer o tratamento, né, dos dejetos suínos que, principalmente pequenas propriedades, que atualmente eles fazem um descarte irregular aqui dentro do estado do Maranhão desses dejetos, e aí eles com esse descarte, eles causam inúmeros problemas, como por exemplo, a acidificação do solo, degradação desse e também a contaminação dos recursos hídricos, no caso dos lençóis freáticos. Além também da contribuição para a vinculação de doenças, de transmissão hídrica, né, no caso algumas zoonoses que causam, né, problemas à saúde humana. E como surgiu a ideia de trabalhar com esses dejetos da suinocultura e do uso de biodigestores? A ideia dessa pesquisa, ela surgiu justamente uma necessidade, minha, que eu sou filha de produtor rural, lá da cidade de Pio dos Maranhão, e aí dentro desse contexto de vivência mesmo, a gente teve a experiência desse manejo inadequado na minha própria propriedade lá do meu pai. E aí também o meu sócio, que a gente tem uma startup, que é a Bioenerge, ele também é filho de produtor rural, lá da cidade de Dom Pedro do Maranhão, e ele também vivencia essa situação. E aí, como a gente tem como a nossa orientadora, a professora Alana Moura, da UFMA, que é engenheira sanitária, ela também tem essa pegada de tratar, né, de melhorar as condições de saneamento rural aqui dentro do Maranhão, que apresenta, infelizmente, índices ainda precários. E aí surgiu essa ideia da gente trabalhar nessa pegada da agricultura mesmo, de melhorar as condições de saneamento rural dentro das propriedades rurais. E na prática, como funciona esse biodigestor? O que ele produz a partir do esterco de porcos? O biodigestor, ele é um instrumento, né, que você pode comprar em algumas casas rurais. Ele é basicamente uma estrutura como se fosse uma caixa d'água, onde você vai fazer a lavagem das baias e aí, consequentemente, o armazenamento desses dejetos. E aí ele vai passar por um período que se chama de estabilização desses dejetos, que é onde os micro-organismos vão fazer o processo de degradação anaeróbica, dessa matéria orgânica, para fazer a estabilização desses compostos. Porque aí, por exemplo, quando você finaliza esse processo, a gente vai ter o que se chama de biofertilizante, que é como se fosse um adubo natural, só que já estabilizado para a questão dos compostos orgânicos, como por exemplo, amônia, nitrogênio, fósforo, dentre outros compostos, que, se não tratados, é o que causa os problemas ambientais no solo, nos lençóis freáticos. Além disso, também a gente faz, durante esse processo, né, ocorre a redução dos focos de transmissão das zoonoses, porque aí a gente consegue eliminar alguns vetores, né, no caso as larvas de algumas nematóides e outros organismos. E aí a gente tem também a produção, né, de biogás, que é uma energia altamente renovável e que pode, por exemplo, mitigar os impactos, de produção dentro das propriedades, né, no caso o consumo de gás, ela vai ser, minimizado com a utilização do próprio biogás na propriedade. Agora sua pesquisa vai acontecer aqui na zona rural, né, de São Luís, né? O que esse novo contexto representa para a sua pesquisa? A realocação da pesquisa aqui para a zona rural de São Luís, ela representa, assim, um marco, né, porque aqui dentro de São Luís mesmo, as pequenas propriedades, elas ainda são pouco conhecidas pela população. Por exemplo, para a gente localizar, essa propriedade, foi meio boca a boca, ou seja, esses produtores, eles ainda não são visíveis, por exemplo, para os órgãos públicos. "Ah, eu tenho tantos produtores dentro do município de São Luís", são produtores de pequeno e médio porte. Essas informações, ainda são, digamos que meio obscuras dentro das secretarias de meio ambiente,
de Agricultura e dentre outras secretarias envolvidas. E que outros benefícios esse trabalho que vocês desenvolvem pode trazer para esses, pequenos produtores? Além desses benefícios que eu já citei, como por exemplo a questão da conservação do ambiente, a questão do reaproveitamento econômico, eles também podem ser beneficiados através da questão da comercialização do crédito de carbono, que é um mercado bastante promissor atualmente, devido às mudanças climáticas que a gente enfrenta atualmente. E aí, dentro de um estudo que a gente fez, um trabalho preliminar de um TCC do meu colega, a gente conseguiu estimar que, por exemplo, uma propriedade com cerca de 250 porcos, a gente consiga mitigar a emissão de, em média, 5.000 toneladas de carbono por ano. E aí isso significa a mitigação, né, da liberação de gases de efeito estufa, que contribui principalmente para o ambiente, e aí esses créditos eles vão ser convertidos dentro do mercado de créditos, e aí é em torno de R$ 1.300, essa quantidade que vai ser agregada na renda desses pequenos produtores. Que uma das coisas, as características bem importantes de ressaltar dos pequenos produtores é justamente essa margem de lucro bastante apertada. E aí, se a gente não tiver incentivos fiscais, por exemplo, incentivos econômicos mesmo, a atividade pode estar até entrar em declínio, como foi o caso da antiga propriedade que a gente ia fazer esse trabalho. Infelizmente, por conta da margem de lucro muito apertada, o produtor ele deixou de participar do mercado de produção de suínos. Durante essa pesquisa, o contato com esses produtores é muito importante, né. E o que você aprendeu nessa troca entre ciência e também o campo? Essa é a parte mais interessante do nosso trabalho, é o aprendizado que a gente tem com esses pequenos produtores, porque embora a gente faça a ciência, a gente também aprende, né, com esses pequenos produtores. Agora mesmo na visita que a gente teve na propriedade do Timbiri, eles mencionaram que eles já fazem a utilização desse esterco suíno, só que eles ainda não fazem essa questão da estabilização dos compostos, mas eles já mostram alguns resultados para a gente, principalmente eles mostraram lá cultivo de bananeira, já adubado com esse esterco, dentre outros cultivos. E aí mencionaram, né, alguns toques importantes na questão da estruturação que a gente precisa fazer, para que a gente consiga bons resultados. E assim, é uma parceria muito, digamos, ímpar, né, na nossa pesquisa, é essa parceria com os pequenos produtores. E como esse estudo contribui para discutir o saneamento básico, desigualdade social e desenvolvimento sustentável aqui no estado? Esse estudo, ele busca justamente trazer a questão do saneamento rural, como um pontapé inicial, né, no caso, principalmente para essas pequenas propriedades que ainda são um pouco desassistidas, digamos assim. No estado do Maranhão, cerca de a maioria das suinoculturas ainda são de pequeno porte, ou seja, ainda não possuem essas políticas de saneamento rural dentro das propriedades. E para a gente fazer isso, é necessário que haja, por exemplo, uma sensibilização da importância, né, dessas políticas, da adesão dessas tecnologias dentro das propriedades, e é preciso também que haja incentivos governamentais para que a gente consiga, fortalecer ainda mais. E aí esse pontapé inicial contribui justamente para a questão da implementação do saneamento, principalmente nas zonas rurais, porque a gente vê que essas políticas elas se concentram mais nas regiões urbanas, nos grandes centros. Perfeito. Raildo, e para finalizar, quais são os próximos passos dessa pesquisa? Com relação aos nossos próximos passos, atualmente a gente está participando, nós abrimos uma startup, né, não sei se vocês estão sabendo, a gente abriu uma startup que é conhecida como Bioenergy, justamente para captar recursos para a implementação desse projeto. E aí a gente já foi contemplado com 2 editais, graças a Deus, e aí a gente tem o edital do Inova Cerrado, que foi a gente finalizou em dezembro do ano passado, e estamos participando do edital da FAPEMA, conhecido como SECT, acho que 6 de 2025. E aí dentro desse edital a gente está, além de captar o recurso, a gente está também tendo algumas mentorias sobre vendas do produto, questão de marketing, etcétera. E aí com esses recursos, a gente vai dar início agora à implementação desse projeto lá na comunidade do Itibiri, que é a nossa unidade piloto, e justamente a partir daí a gente vai ter a coleta dos dados, que é para minha tese de doutorado.
Perfeito. Railda, muito obrigado por compartilhar com a gente essa sua pesquisa transformadora. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, gente. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência em Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.